Tudo bem, pessoal do Luz e Verdade, do Grupo Espírita Luz e Verdade? Muitas saudades. Nós estamos aqui, nesse pequenino espaço de tempo para a gente analisar o item 3 do capítulo 17. O capítulo 17 é o capítulo que tem como nome Sede Perfeitos e esse item, o Homem de Bem. É um capítulo que nos mexe um pouco com a gente, Porque a gente sabe que a nossa meta é a perfeição. A gente, por mais que jordaneie em tantas desventuras, em tantas dificuldades e desilusões que nós mesmos fazemos conosco, Mas nós sabemos que a nossa destinação é a perfeição, Então, os bons espíritos, intuindo Kardec, ele mandou essas mensagens, esses toques para a gente. Então, esse item todo fala sobre a característica de uma pessoa, que pode ser considerada homem de bem, Seria o sonho de todos nós. Mas isso nos perturba um pouco, porque são realmente palavras que nos incentivam, mas dependendo de a mente que lê pode até achar que é uma coisa inacessível, Mas a nossa função é justamente a gente ver o melhor, assim como Jesus viu, aquele cão em decomposição, enquanto todos viam as impurezas, as mazelas, Jesus viu os dentes dele, como era bonito. Então é assim que nós temos que nos encarar. É difícil a gente ter todas essas qualidades que a gente, lembrando o outro capítulo 7, que fala muito da humildade, Bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito, que não é um pobre realmente, Nem aquela pessoa que a gente fala assim, esse é um pobre de espírito. Não, é o humilde, Aquele que é humilde cumpre muito bem todas essas determinações aqui, E outra, não consegue perceber que está ali. Nós precisamos nos assenhorar de que nós temos sim que valorizar todas as coisas que a gente já desenvolveu ao longo dessa caminhada, A nossa caminhada não começou no nosso nascimento aqui, nessa encarnação. A nossa caminhada já vem de muito tempo. E até os defeitos e os erros que nós cometemos são formas de educar-nos. Então, a gente não pode descuidar de nenhuma dessas possibilidades. E a gente precisa estar fazendo uma busca, a questão do autoconhecimento, para ver as potencialidades que nós temos e também aquilo que a gente já pode melhorar, além também daquilo que a gente não consegue ainda, ou talvez tenha coisas que a gente nem consegue ver. Mas a gente, se começar a se valorizar, não com o egoísmo, não com a vaidade, não com o orgulho, nós vamos ver que a gente já é capaz de fazer alguma coisa, de calar no momento em que nós estamos raivosos, de lembrar aquela página, ou aquele ensinamento, ou aquele exemplo que nós lemos na doutrina, não é? Então, a gente realmente tem aqui uma gama de virtudes, e de atos bons, que realmente não só a espiritualidade, mas todo mundo que nos cerca vai ficar muito feliz de ver isso na gente, Muitas vezes os outros vê mais do que a gente. Mas a gente não pode entrar nessa psicosfera de não valia, de desvalia. Nós já temos muitas possibilidades. De repente a gente consegue já fazer um determinado trabalho dentro da casa e que outras pessoas acham que é muito vexatório. A gente já consegue trabalhar em profissões que lidam com outras pessoas
e a gente consegue ver nas pessoas, né, como diz Haroldo Dutra, as sementes que aqueles frutos vão dar, né? E futuramente a gente vai conseguir fazer a segunda parte do que ele falou, que nós vamos ver as sementes dentro daquelas sementes, né? Mas a gente já tem possibilidades de estar fazendo o que o verdadeiro homem de bem faz, que é cumprir, né? Inicialmente, e parece que é o resumo de tudo, né? Que é a primeira frase: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, nós somos capazes de estarmos percebendo aquilo que nós somos capazes, como vou repetir, aquilo que já temos, né, bem estruturado dentro de nós, que nós já somos capazes de fazer. Nós conseguimos ver também, né, praticando a lei de justiça, amor e caridade, aquilo que nós precisamos, né, que já ainda é o nosso ponto-chave nessa vida, né, o que a gente pode ajustar, aquilo que a gente tá ali, tá bem facinho da gente fazer, e de repente a gente vê algumas coisas que são mais difíceis, porém não podemos achar que é impossível, né? Então, se a gente, botando um exemplo assim que não mexa muito com a gente gostaria de fazer uma bela torta de, sei lá, dessas que a gente vê, né, nas docerias, e a gente pensa assim, ai, poxa vida, eu gostaria tanto de fazer isso, né? Aí a gente começa a falar, mas eu faço um bolo razoavelmente bem, né? Então, quer dizer, eu já sei pelo menos onde buscar a receita, vamos falar assim, já sei onde buscar a receita, né? Então a gente vai lá buscar a receita de um bolo mais simples e começa dali, até chegar o tempo em que a gente vai ter todos os ingredientes, todas as possibilidades, todas as aparelhagens que a gente consiga fazer uma torta similar, e talvez até com a prática, né? É tudo questão de prática. A gente vai conseguir fazer aquela torta maravilhosa que a gente viu lá. Essa semana a gente estava escutando a palestra do Rossando Klingen, e numa delas ele estava falando, né? No congresso, em algum lugar que eu esqueci, né? E ele estava falando, foi em 2017. E ele estava falando que uma vez o colega dele chegou, e ele tem aquele jeito todo, né? Muito engraçado, né? Ele, de vez em quando, Haroldo Dutra, faz umas comédias de si mesmo. Então, chegou um companheiro dele, falou, né, que ia mostrar o carro para ele. Quando ele chegou lá, ele falou que ele quase desmaiou, porque era o carro que ele tanto queria. E ele falou assim, meu Deus, isso que eu tanto queria, como que ele conseguiu e eu não? Então ele chegou em casa perturbado com aquilo, né? Aí ele até brinca, que ele falou que mãe e mulher têm a capacidade de saber como a gente está. Então ele falou que ele falou daquela forma bem carinhosa, né? Quando ela perguntou o que houve, nada não, né? Daquele jeito, né? E aí depois ele foi ver. Ele ficou o final de semana inteiro angustiado, porque como que ele poderia fazer para comprar aquele carro? Aí ele falou que já domingo de manhã ele já começou a ver que não ia ter possibilidade, né? E foi passando, quando foi da noite ele viu que ele não tinha necessidade daquele carro. Ele até queria, mas não tinha necessidade, né? Então, nada é por acaso, né? Ontem a gente estava vendo alguns carros, né, que os famosos têm, e aí a gente, graças a Deus, desse ponto eu posso até falar, porque eu não tenho muito esse negócio de carro, mas o carro, para mim, é um item necessário, por trabalhar longe, por ter muito filho, e agora com as funções que eu desenvolvo na assistência social. A gente precisa ter para poder pegar aquilo. Então, muitas vezes, a gente... voltando lá à questão do bolo e comparando com aquilo que a gente tem que fazer, muitas vezes nós já temos, né, a possibilidade de encontrar aonde a gente vai ver o que tem que melhorar. Muitas vezes a gente já tem uma habilidade de fazer um bolo próximo daquele. E com a prática,
com a vivência do Evangelho, nós conseguiremos, com certeza, a gente já chegar, até mesmo nessa vida, a alguns itens desse, que é o homem de bem. A gente só não pode parar e nem pode entrar nessa onda de pessimismo que, infelizmente, ainda, né, vigora aqui na Terra, e não ver as possibilidades que nós temos. O capítulo é lindo, o item também se a gente puder dar uma lida, seria maravilhoso, mas com essa visão de que nós temos possibilidades de desenvolver essas potências, né? Mas com muita calma e sabendo que nós estagiamos ainda, peregrinamos ainda em situações que nos levaram à descrença, né? Até de nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade, que a gente possa estar sempre juntos com Cristo, fazendo esse trabalho lindo que é a divulgação da sua palavra e, acima de tudo, praticando tudo que a gente escuta, a gente fala e a gente estuda. Muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus.